percebi nesse culto, a gente quer que o culto todo seja uma só voz. É o Espírito Santo falando, o salmo que a Laura leu, e as emoções entremeadas. Vocês percebem que de vez em quando o Sérgio dá uma choradinha, né? Quem conhece ele sabe que ele se emociona. Então eu estou num momento assim também bastante sensível na minha vida. Então não tem nada assim acontecendo extraordinário. Então eu também posso de vez em quando parar um pouquinho e emocionalmente dar uma choradinha. E como vocês falaram de salmos, nós vamos para o salmo. Eu vou ler um salmo. Eu não vou dar ainda o endereço, porque vocês vão ouvir esse salmo. Vocês vão ouvir o salmo. Na espiritualidade, a gente trabalha muito com o ouvir, não tanto com o ler. A gente é bom em ler, a gente lê bem, a gente racionaliza, né? E mesmo no ouvir, a gente raciocina. Aonde que está esse salmo, né? Eu já ouvi isso, a gente quer racionalizar. Então eu vou pedir para você se emocionar com esse salmo. Não precisa ler, não precisa lembrar de tudo. Pega uma palavra e fica com ela. Uma palavra essencial, primordial. Então, eu vou ler, não vou ler agora, porque eu esqueci, eu vou introduzir um pouquinho, fazer uma introdução. Eu vi o Sérgio, eu estava vendo a Bíblia do meu pai. Você já conhece meu pai está velhinho, está com 90 anos, e faz tempo que ele não vem aqui. A Yara conhece bem, algumas pessoas conhecem bem meu pai. Meu pai tem uma Bíblia, e eu notei outro dia que a Bíblia está toda marcadinha, né? Ele risca. A Bíblia tem várias marcas, mas nos Salmos, é quase todos os Salmos. É muito legal assim, ver como que nós vamos aos Salmos para nos alimentar, né? Nós sabemos que os salmos são orações musicadas, poesias, cantadas, frutos de corações que buscam a Deus na profundidade do seu ser. Um dos pais da igreja falou que toda a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, né? Mas os salmos é a resposta a Deus, resposta do homem a Deus daquilo que ele é. Orações mostrando a resposta humana a Deus. Os salmos também nos convidam a ter mais poesia da nossa vida. Assim a nossa caminhada fica mais leve. Eu poderia dizer, pegando o Salmo 23, que os salmos são os pastos verdejantes, mesmo no vale das sombras. Então eu gostaria de ler esse salmo. Vocês podem ficar com os olhos abertos, mas pega uma palavra, uma frase desse salmo que depois eu dou o endereço dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde,
Contemplai as obras do Senhor e que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Salmo 46. Lindo, né? Né, Odilon? Bonito, né? Acho que eu posso ir embora, então, né? Posso ir embora. Não precisa mais nada, né? Hã? Como disse o Osmar fala assim, a primeira parte foi legal, mas as propagandas depois foram meio fraquinhas. Esse salmo é um salmo dos filhos de Coré, que eram cantores. Tem a ver com a redenção de Jerusalém, a vitória mesmo no exílio, é um salmo de Sião, junto com 48, 76, 87 e 122. Se eu não falar isso, meu pai fica bravo. Precisa falar alguma coisa. Então eu gostaria de fazer primeiro uma pincelada sobre o Salmo, e vou fazer um marketing lá, Tatiana, bem curtinho. O Salmo, o versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. O Salmo, ele inicia mostrando quem Deus é. Refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. E fala sobre as tribulações. As tribulações são as nossas crises. E às vezes são tragédias. O homem é isso daí. Ele é tumulto, estresse, cansaço, a ansiedade. A ansiedade vem porque a gente às vezes assume o lugar de Deus, né? Sabe, a gente quer resolver as coisas. E às vezes não dá para resolver. E Deus é o abrigo onde a gente vai esperar a tempestade passar. Ele não está negando que existem tribulações. A gente quer que não existam tribulações, mas elas vêm. E é o lugar é o abrigo onde a gente vai esperar a tempestade passar. O socorro não é um lugar, não é uma capelinha, não é uma igreja, é o próprio Deus. O Deus triuno, Pai, Jesus, o Espírito Santo. Sabe, gente, quando eu leio esse texto, eu vejo que eu tenho que aprender a fazer um caminho até Deus na tribulação. Às vezes, eu quero resolver tudo. E eu quero dizer isso é um aprendizado para toda a vida. Tem a Teresa d'Ávila, escreve um livro. Teresa d'Ávila foi uma mística no 15º. Ela escreve um livro que fala sobre castelos interiores. Tem também uma pequena fábula oriental que fala do fogo dos deuses, não é aquela grega. Não sei se eu já falei aqui, vocês vão lembrar. É o seguinte, os deuses estavam reunidos porque o homem estava querendo se apropriar do fogo dos deuses, então ia ser quase um deus. Então eles estavam reunidos lá, tinha um grupo lá reunidos, e aí falou, como que a gente pode esconder o fogo esse fogo que alimenta a nossa divindade? Então aí sempre os mais moços, viu, os Glédios, eles dão um palpite. Ó, leva lá, não, estou brincando com você. Leva lá nos altos das estrelas. Aí o pessoal fala, eles vão chegar lá, o homem vai chegar lá. Ou então o outro deu uma sugestão, põe lá no fundo dos mares, no abismo dos mares. E aí o outro falou, eles vão chegar lá. Aí um mais sábio, assim, mais velhinho, esse cabelo branco, barbudo, que nem
meu Ronaldo, chega assim e fala assim, olha, você tem que esconder o fogo dos deuses no coração do homem, porque ele vai pouco lá dentro. Então, queridos, esse primeiro texto me fala que a gente tem que aprender a ir até Deus nos momentos da tribulação. Versículo 2 e 3, o Salmo nos diz, se vocês procurarem aí, que às vezes a terra se transtorna, um terremoto. E às vezes os montes, que são a segurança no terremoto, eles se desfazem. Nós perdemos o chão. Eu sou um cara bastante conservador. Então, eu fui criado assim para ter uma vidinha certinha. Sabe, tudo certinho, assim, tudo. E às vezes não é assim. E não foi assim. A primeira coisa que eu tive na minha vida, que foi um desastre, para mim, foi a doença da Mirta. Ela não está aqui, eu não posso falar muito, senão ela fica brava. Mas a primeira coisa foi a doença da Mirta. Aquilo lá foi uma tragédia na minha vida. Porque eu não estava preparado emocionalmente e nem tinha maturidade para cuidar de uma... Muitos anos? Eu tinha uns 30 anos. Então eu não estava preparado para lidar com isso. Isso causou muito transtorno para mim, para ela e para os nossos filhos também. Bem, então perdemos o chão. Isso para falar que nós, de vez em quando, perdemos o chão. E o que você faz quando perde o chão? O que fazer quando a vida nos tira a estabilidade, os montes se estremecem? Eu só posso dar uma opinião pessoal, que é podemos nos agarrar na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo, a rocha. A pedra angular que não deixa as esquinas caírem. E nesse momento eu vou fazer uma pequena pausa, se vocês me permitem. Nessa semana, eu lembrei muito de um amigo meu que nós perdemos há muito tempo. A Laura conhece bem, quem mais conhece? O Jairinho. A Neia, você teve... pouco. O Fred, mas o Jairinho, ele era o meu irmão, assim, quase. Né? Você conheceu também, né, Rodinho? Então, na semana eu lembrei bem dele, e eu quero colocar uma música dele. Essa música não é cantada por ele, é cantada pelo cunhado dele, e é uma música maravilhosa do Grupo Elo, e eu gostaria que fala mais ou menos sobre isso. Tá bom? É uma música, o arranjo é bem antiguinho, é dos anos 70, então, mas vamos ouvir essa música. Eu pensei que eu ia chorar, mas não vou chorar. Você sabe que o ortopedista não chora, né? O ortopedista tem cisco no olho. De vez em quando eu sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo finir.
nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá contar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá contar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Amém. Bonita, né? Versículo 4. Há um rio. Legal começar uma poesia assim. Há um rio, né, Fred? Cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E a gente cantou sobre o rio. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios. E na Bíblia, a figura do rio, a metáfora do rio, ela está presente desde o Éden até o Apocalipse. O rio das águas vivas. Mas é em Ezequiel 47, eu gostaria que vocês depois pesquisassem. Em Ezequiel 47, tem o rio que sai do altar de Deus. E esse rio é o seguinte, a história é legal, porque tem um cara que vai medindo, com um medidor, ele vai medindo, e ele vai andando e vai entrando até em águas profundas. O que eu quero dizer é que há um rio preparado para todos nós, mas que a gente tem que buscar águas profundas. Quando a gente canta, é legal a gente cantar do rio, mas a vida, ela não pode nem não deve ser vivida na superficialidade do nosso tempo. E essa coisa do há um rio é um convite para nos aprofundar na presença de Deus. O Richard Foster, Celebração da Disciplina, ele fala assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Forte, né? Mas é. Moisés, quando Moisés era conhecido como amigo de Deus, ele conversava com Deus. A gente não sabe como, né, Sérgio? Mas ele tinha uma intimidade. Provavelmente era o Senhor Jesus que falava com ele, a gente não sabe como. E nem vamos discutir aqui sobre como ele conversava. Mas quando ele desceu do monte
e veio com as primeiras pedras, o povo estava adorando um bezerro, então ele quebrou aquelas pedras, ele ficou muito bravo, aí depois ele subiu de novo no monte. Eu estou resumindo bem a história, porque são vários capítulos, mas aí Deus falando, e Deus falou que ia punir o povo, ele discutiu com Deus, falou, por favor, não faça isso, tal. Aí, no final, assim, Deus chega para ele, Moisés, tudo bem, pede o que você quiser que eu vou te conceder. Uau! Ele podia pedir muita coisa, né? Mas o que ele pede? Senhor, mostra-me a tua face. Eu acho que eu não pediria isso, não, mas é a profundidade de viver com Deus. Há um rio. Versículo 5, Deus está no meio da cidade e ela não será abalada. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Deus está no meio da nossa vida e a vida não será abalada, mesmo que a gente perca o chão. Eu acho que nós perdemos na nossa caminhada uma coisa, uma preciosidade que é nos agarrar às promessas de Deus. Uma coisa que os antigos tinham muito. O meu pai fala, mas Deus não prometeu? Então, abraça isso. E a gente quer duvidar, quer falar, quer humanizar as coisas. Agora, tem uma promessa, eu quero falar especificamente para ela, que está buscando a graça. Essa é uma promessa legal, que está no Salmo 23. Olha a beleza desse texto. Salmo 23 fala assim, no meio do Salmo, vocês sabem de cor, certamente graça e misericórdia vos seguirão todos os dias da sua vida. O que é isso, gente? Certamente bondade, às vezes é bondade ou misericórdia, te seguirão todos os dias da sua vida. Mesmo que você não queira. Você fala, não, elas vão te seguir. Que legal, né? Lindo, né, Sérgio? Certamente. Isso é uma promessa. É muito interessante, quando eu tenho minhas dúvidas, às vezes as pessoas falam, mas o presbítero não pode ter dúvida, né? Eu tenho minhas dúvidas, Sérgio. Todos nós temos. Nas minhas dúvidas, eu procuro olhar para a minha história. O fato da gente estar aqui é a graça e misericórdia. Senão a gente já tinha descambado. Vamos continuar aqui. Bramam as nações, versículo 6. Existe um grito, as nações gritam, em altíssima voz, todo o sistema político ideológico, as redes sociais têm uma voz fortíssima. O que nós ouvimos hoje? Qual é a nossa referência? O que traz significado para a minha caminhada? Aí mesmo no Salmo tem outra voz, suave e tranquila, que chega e diz, não temas. O Sérgio falou, né? Não temas. Uma outra voz que chega perto da gente, coloca a mão no ombro e diz, Shalom, que a paz de Deus seja com você. Uma outra voz que fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que nós ouvimos? A voz das redes sociais, o bramido das nações, ou a voz de Cristo? Isso podemos confessar que muitas vezes a gente ouve mais
a mídia, os nossos amigos, ou outras coisas, do que a voz de Cristo. Precisamos voltar a isso. Versículo 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante isso também, né? O Deus de Jacó, quem era Jacó? Jacó é aquele filho que passou a perna no irmão, né? Deu um golpe no irmão. Hoje, se fosse assim, seria um irmão que a gente não ia gostar muito. Enganador, trapaceiro, pecador. E é legal que Deus fala assim, o Deus de Jacó. O nosso Deus, é um Deus de pecadores. Deus gosta da gente, de pecadores. Não é que Ele se alegra com o nosso pecado, mas Ele gosta da gente. Tem uma sinfonia, né? Isso também é um exemplo que eu já dei aqui. Se Deus fosse escrever, o Bach escreveu Jesus, a alegria dos homens. Se Jesus fosse escrever uma sinfonia, ele fala, o homem, a alegria de Jesus. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8, vinde contemplar as obras do Senhor. Existe outro olhar, e nós perdemos esse olhar. Ao longo da vida, de estresse, de lutas, de cansaço, de julgamentos, nós temos um olhar de fracasso às vezes. Às vezes a nossa mente põe, mas é assim mesmo, você é ruim, Sérgio. A gente começa a nos punir. Um olhar julgador, um olhar depressivo para a nossa caminhada. E esse é um convite para a gente mudar o nosso olhar. Vinde, contemplai a beleza, a graça, a misericórdia e a salvação. Bonito, né? É um convite. Versículo 9. Põe fim à guerra. Eu acho que é interessante, viu, Fred? Que a gente, várias vezes aqui, no culto, a gente levanta e a gente faz um clamor, uma oração para pôr fim à guerra, os conflitos. Quando a coisa fica mais quente, a gente ora, né? Quando a coisa mais... a gente ora pelo Oriente Médio, as guerras na Síria, os conflitos na África, mas eu quero ressaltar as guerras que a gente tem em nós mesmos. Eu quero confessar para vocês, é difícil às vezes, é muito fácil orar pela guerra lá num lugar, mas a guerra que eu tenho às vezes com pessoas próximas, essa eu alimento bastante. E aqui nesse texto ele põe fim à guerra. As guerras relacionais. Será possível a gente pôr fim às guerras? Versículo 10, esse nós gostamos, lembram? Aquietai-vos, pode repetir comigo, assim vocês acordam. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nome de Jesus, eu sou o nome de Deus. Nós falamos no domingo passado sobre obedecer. Obedecer é uma palavra difícil hoje, né? A gente fala em obediência, ela perdeu o sentido, né? Parece que é coisa que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. Não tem nada a ver com o fazer. Obedecer é saber ouvir. Obedecer é abrir os ouvidos. Tem um salmo que fala assim, você abriu meus ouvidos como se fosse vamos dizer assim, um ortopedista que pega um formão e... O ortopedista não lida muito com isso, é um otorrino, mas que abre os ouvidos.
Obedecer a isso não é um ato, é uma disponibilidade de escutar. Uma das queixas maiores das mulheres, das esposas mas ele não me ouve. É verdade, não? Ele não me ouve. Os maridos falam, mas também ela não para de falar, né? Não, mas a gente desaprendeu a ouvir. Mandar o WhatsApp pro marido. Quando Samuel foi chamado, quando ele era adolescente, e ele foi chamado, ele não sabia bem o que era, aí Eli vai e fala assim, quando você ouviu de novo essa voz, Samuel, Samuel, você diz, fala que o teu servo ouve. Samuel era um adolescente, era um menino, nem sabia bem o que era isso, né? Mas se vocês acompanharem lá na leitura em Samuel, o que Deus fala para ele depois? Samuel, se prepara, porque o que eu vou falar agora, os teus ouvidos vão vibrar. Os teus ouvidos vão vibrar. A gente está precisando disso, de alguma coisa que vibre os nossos ouvidos. E para isso, queridos, nós temos que buscar o silêncio. Silêncio para ouvir, silenciar a alma. Nós vivemos num tempo, isso é uma coisa muito importante, eu gostaria que vocês ouvissem, que nós não precisamos de Deus. Parece que eu estou falando uma heresia aqui. Mas vocês percebem, eu estou falando da minha vida. Conseguimos tocar na nossa vida sem Deus. Decidimos, escolhemos. Sabe o que é? Nos tornamos autossuficientes. Somos deuses. A gente tem que voltar ao tempo da gente falar com Deus, silenciar, ouvir para saber que Ele é Deus. Como o Sérgio falou no culto, aqui, foi muito legal. A gente não precisa de Deus, às vezes, para decidir. E o que Deus quer é isso, e que a gente saiba que Ele é Deus. Silenciar, ouvir e saber. Uma coisa que também ouvimos no culto, não ter pressa. Por isso eu vou alongar minha mensagem até as 2 hoje. Não é para ter pressa. Tudo bem, Yara? Alguém falou assim, bem, se você pode ir longo, mas a 1 hora nós vamos embora. A pressa. Aí o Richard Foster fala também sobre isso. O homem se especializou em 3 coisas, vamos ver se eu me lembro. Pressa, multidão e barulho. Que é totalmente o contrário desse texto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos uma capela que você pode chegar um pouquinho antes do culto e entrar lá e ficar quieto. Uma outra coisa que o Sérgio falou, que é importante na nossa disciplina, é o seguinte, é chegar antes. Isso está na celebração da disciplina do Foster. Ele fala, chega antes no culto, se aproxima das pessoas, abraça, senta um pouco, veja o ambiente. Essa coisa de chegar um dia antes é mais difícil, mas chegar antes, chega na capela, ora. Saber que o Senhor teu Deus, uma coisa mais calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Perceber também o versículo 11. Agora eu estou terminando. O versículo 11. O Senhor das batalhas, Ele assume a nossa batalha, Ele assume a nossa guerra. Se a gente não confiar nisso, o que a gente vai confiar? O meu pai tinha uma frase assim também.
Ele falava assim, de vez em quando ele chamava a família, ó, nós não temos outra alternativa senão orar. Já tentou tudo, né? Mas não temos outra alternativa. O Deus da batalha está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Bonito, né? Não o que eu falei, a leitura, né? Quando eu comecei a mensagem, eu falei, pô, é duro pregar para o Ronaldo, né? Acho que a gente pode ouvir uma outra música, que não é do Jairinho, mas uma música nossa. Põe a seguinte, que é um cântico presbiteriano. Então, e a gente termina com isso, se o Sérgio quiser. Espera um pouquinho só. O Sérgio falou, não sei se a citação dele, eles estão vendo a lei que Deus está conosco no nosso melhor momento e também no nosso pior momento. O Benjamin está aqui hoje, então vocês estiverem também orando por ele, no melhor momento e no pior momento. E a Larinha. Aqui é o melhor momento. E a Larinha. A Larinha também. Eu acho que a gente pode terminar, antes de ouvir essa música, com um momento pentecostal. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos ouvir essa música. Essa não é pentecostal. Você está aí, Sérgio?
A gente também agradece a Deus muito. Daniel está aqui hoje com a gente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém.